Para você que chegou aqui no canal agora de paraquedas, né, e não conhece um pouquinho, vou resgatar um pouquinho do que é a Assis, do que a Assis Gestão faz. Na verdade, nós somos uma empresa de compliance e governança, tá? O que é compliance e governança? Né? A gente ajuda as empresas a se organizarem, se estruturarem dentro dos seus processos internos, né? Desde a parte de organograma, mapeamento de fluxos de processos, POPs, KPIs, indicadores. A gente valida, né? A gente não pode executar, porque nós somos compliance. Compliance é o seguinte, quem executa não valida, né? Então a gente confere primeiro para confiar nas informações depois. Então a gente faz toda a parte de compliance contábil, fiscal, RH, ADP. A gente faz toda a parte de compliance da parte dos números gerenciais, do financeiro, de produção, de custos. A gente vai também para a parte societária para organizar a parte de consórcios, contrato de acionista, planejamento estratégico, budget, tudo isso. Então a Assis é uma empresa de gestão que auxilia as outras empresas, né, nas dores delas de crescimento, nas dores delas de gestão, nas dores delas societárias, a organizar tudo isso para ter mais valor de mercado, para que elas possam ter credibilidade junto a clientes, fornecedores, bancos, investidores e poder trilhar o mundo, caso elas queiram, obviamente, de M&A, né, que é fusões, aquisições, compra e venda de empresas, e de IPO, caso queira abrir ações em bolsa. E nós vamos comentar isso um pouquinho, fica comigo. Ao longo da nossa jornada, né, quando nós iniciamos há mais de 21 anos, a gente percebeu que o empresário tinha uma dor muito grande quando ele começava a crescer, que geralmente a gente confunde, né, o founder ali, o empreendedor, com o gestor, né? Então vamos separar um pouquinho. O founder, o empreendedor, geralmente é aquele cara que conhece muito do core, do business, aquele cara que fez as coisas acontecer, que criou o negócio, foi fundador e tal. Quando isso começa a dar certo e começa a ter o seu crescimento, ele começa a se deparar com coisas como marketing, jurídico, contabilidade, fiscal, importação, exportação, vários aspectos que são satélites daquele negócio, mas que ele não foi preparado para aquilo na maioria das vezes. Obviamente há aqueles que foram, mas na maioria das vezes não foi, né? E isso acaba por inibir ele no próprio crescimento do core, que é onde que ele domina, né? Então a Assis vai pegar tudo isso, vai ser esse apoio para ele, tanto de ensiná-lo, mentorá-lo nesse universo, como também de pegar todos os seus funcionários, seus líderes, os seus C-levels e validar se tudo aquilo que está sendo feito está com credibilidade e pode ser contada essa história para o mercado, né? Clientes, fornecedores, investidores. Tudo isso é o papel da Assis. E aí, no meio dessas estruturações, nós fomos percebendo que as empresas que se organizavam, aquelas empresas que geralmente, né, os fundadores ali, o board, a diretoria apoiavam muito o projeto de compliance e governança, elas se tornavam diferenciadas do mercado. Com isso acabaram vindo investidores para poder entender essas empresas, querendo investir nelas, comprar parte, a totalidade delas. E aí entrou o mundo de M&A para a Assis, no mundo de fusões e aquisições, ao qual no começo a gente foi mais um suporte, contratamos empresas de mercado, né, fomos um suporte para essas empresas, porque a gente já conhecia do business, já conhecia dos números internos, do controle ali interno da empresa, e ao assessorar tudo isso, nós fomos desbravando esse universo. O que aconteceu na prática, foi uma percepção minha, um mindset que eu tive, um insight, quando a gente pegou o primeiro projeto apresentado, eu percebi que até aquela apresentação de entender balanço, DRE, fluxo de caixa, apurar EBITDA, valor, fazer valuation, tudo, e a gente já fazia isso tudo com muita profundidade, com muito afinco naquilo que era do negócio, porque a gente ajudou a construir tudo isso, a gente tinha história de todos esses números, de todos esses processos, todos esses controles, todas as transformações contábeis, tributárias, estratégicas da empresa. E aí, o que a gente não tinha? A gente não tinha o universo de investidores, né, de potenciais pessoas, empresas, fundos que tivessem interesse. E aí começamos a abrir relacionamentos através dos nossos clientes com isso, até quando nós conseguimos fazer o nosso primeiro M&A, né, de forma própria, sem ter que contratar empresas do mercado. E também entendemos uma brecha muito grande no mercado, porque eu quero falar com vocês aqui um pouco do que eles não te contam sobre M&A.
M&A hoje, né, volta a existir fusões e aquisições, compra e venda de empresas, é muito falado, mas só para vocês entenderem, estatísticas mundiais dos maiores fundos do mundo demonstram que menos de 8% dos M&As no planeta são de fato efetivados. Por quê? Porque a maioria das empresas que querem buscar M&A, primeiro, não tem uma assessoria correta, não tem um advisor às vezes transparente, tem muita gente de mercado que quer pegar as empresas para vender só pela comissão, não está interessado na dor que aquilo possa trazer para aquela empresa, nos processos internos, se a empresa está preparada para aquilo ou na própria desvalorização dela não estar preparada quando o investidor vai entrar. Né? E aí entra N aspectos. Por exemplo, muitas empresas nos procuram, falam, eu quero ser vendida. Então, perfeito, aí a gente vai entender. Se tem isso, a gente faz um diagnóstico, né? Esse diagnóstico vai nos demonstrar as fragilidades dos controles internos ou da própria indecisão do sócio naquele momento. Porque às vezes ele buscou um sócio só porque está precisando de dinheiro, mas ele não queria ter outro sócio dentro da empresa. Às vezes é uma empresa familiar que quer ser vendida, mas os familiares ali dentro não estão todos convencidos disso, porque tem todo o sonho, o amor naquele negócio. Ou seja, diversos aspectos que vão interferir nisso. Então, como que a gente trabalha? A gente primeiro vai dar um choque de realidade nele. Poxa, será que primeiro não seria um processo de compliance e governança para estruturar toda a sua empresa? Será que depois não seria um processo sucessório para ver se dentro da própria organização a gente tem sucessores? Será que se for só por dinheiro a gente não pode buscar investidores de capital, não de equity, né? Não que queiram comprar as ações da empresa e fazer a empresa crescer? Será que pelo aspecto da governança você está pronto para ter um sócio? Você está pronto para entender o que é um fundo entrar para dentro do seu negócio? Você está pronto para entender o que é afetos societários? Né? Ou seja, eu tenho um sócio ao qual não estou alinhado com ele de valores e tudo isso. Você está pronto para isso tudo e deixar o dinheiro sempre por último. Uma tecla que a Assis bate muito é a gente tem que deixar o dinheiro por último. Todas as vezes que você pensar em equity, em venda de parte ou totalidade da empresa, em investidor, em IPO, seja qualquer um dos formatos, lembre-se sempre, deixa o dinheiro por último. Antes você tem que fazer uma esteira. Eu estou pronto? Quando alguém vier me validar de fora, que não entenda dos meus processos, dos meus controles, os meus controles estão conversando com as pessoas de fora, porque muitas vezes as empresas se entendem organizadas, mas elas organizar para quem já domina o processo, o sistema, as pessoas ali dentro. Mas quando vai demonstrar isso para fora tem muita dificuldade. Às vezes não tem relatórios prontos, que um concilie com o outro, bata com o outro, né? Às vezes os próprios sócios não estão prontos, não tem um acordo de acionistas para deliberar sobre de fato a venda, né? Então assim, tudo isso precisa ser preparado, as pessoas precisam ser mentoradas, porque pouquíssimas pessoas no Brasil entendem de fato o que é M&A, como funciona toda a esteira, de que forma, ou mesmo participar de ponta a ponta de um processo desse. Né? Eu entendo que são pouquíssimas e raras. Muitos falam, mas poucos viveram sobre isso. Então é muito importante essa estruturação de educação disso. Como que isso funciona, como que essas operações, né, precisam de apoio, como que o sócio precisa de um apoio, inclusive até emocional, psicológico ali para passar por isso. Como que você delibera isso dentro da empresa? Como é que você vai chegar, fazer os comunicados disso? Porque às vezes você fala assim, eu vou vender a empresa. Os funcionários ficam loucos, acham que vão ser demitidos e tal, né? E quando se passa por tudo isso, eu falo que o processo de M&A ele começa quando se vende. Né? Você vai ter toda uma transição, tem o day after, né? O dia seguinte que a empresa não vai parar. Né? Aí você vai entrar com toda uma conciliação de valores, processos, o que foi combinado ali na venda. Tem um contrato que a gente chama de MOU, né? Que é onde vai ter ali o acordo daquilo que foi combinado entre os investidores. Tudo isso, como é que eu opero isso no dia seguinte? Como é que eu trato antes a comunicação para todos os líderes, equipe, para mercado, para fornecedor, para cliente? Diversos aspectos, quer ver um aspecto que às vezes as pessoas nem olham. Às vezes as empresas têm contratos junto a bancos de empréstimos, financiamentos. Às vezes as empresas têm contratos junto a clientes que, inclusive, para ser vendida, elas precisam do aval deles. Eles precisam apoiar isso e estar coniventes com isso. E as pessoas pulam essa etapa. Né? Então, a gente vai dar toda essa assessoria, toda essa educação, dar toda a estrutura, aplicar provas práticas de momento, porque às vezes as pessoas vêm cá querendo nos contratar para M&A, para vender, e acabam fazendo um projeto de governança,
ou um projeto sucessório, às vezes o contrário, busca a gente para um processo sucessório e vê que ali de fato não conseguiu um sucessor e aí a venda é o melhor caminho. Então tem diversos aspectos e não precisa ter pressa, né? Eu tenho clientes que com 18, 20 anos, que agora está falando em vender a empresa. Então a gente não é aquela empresa que vai pensar na comissão e querer te vender a qualquer preço. A gente vai sempre estar pensando no seu melhor valor, no seu melhor momento, e você está apto para que o investidor possa fazer um bom investimento e você ter o melhor valor possível de mercado. Bom, em resumo, a gente quis dar um apoio para que você possa perceber, né, o que é todo esse universo, que é muito amplo, vasto, extremamente delicado do ponto de vista de entendimento, né? A gente entende isso, que muitas pessoas têm dificuldade até para entender. Então, se isso te ajudou de alguma forma, a gente pede, né, que você deixe seus comentários para que a gente possa ser mais específico nos próximos vídeos, abranger mais detalhadamente aqueles assuntos, lembrando que o mundo agora está muito aberto, né? O capital hoje, você fala de capital mundial, de possibilidades de M&A, né? Nós temos um mercado que está buscando isso, mas que as empresas precisam se preparar através do compliance, da governança, para que possam receber todas essas oportunidades, investidores. Deixa aí o seu like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e nos vemos nas demais redes sociais.